A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor, para deliberarmos ao povo de Deus, à igreja do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Nesta hora nós queremos declarar que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada ao Senhor. Somente Ele tem o poder, somente Ele tem a graça. Toda honra pertence somente a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Amados, nós estamos aqui gravando no escritório, porque tentamos gravar lá fora e não conseguimos. O áudio não saiu, mas como a palavra do Senhor não pode parar, ela não tem como ser contida, nós estamos aqui para ministrar aquilo que o Senhor deliberou ao nosso coração para ministrar nesta noite. É muito bom estar mais uma vez falando com os irmãos, morrendo de saudade, porque já tem algum tempo que nós não nos encontramos pessoalmente, mas domingo nós estaremos aqui a partir das 18 horas. Lembre, coloca na sua agenda, o nosso culto de domingo é a partir das 18 horas, para obedecermos o decreto municipal, o decreto estadual, que começa o toque de recolher às 20 horas. Então, nosso culto será das 18 até no máximo às 19h30. Mas vamos à palavra do Senhor. Ultimamente nós temos vivido um tempo de luta, de angústia, de tristeza, porque não estamos conseguindo fazer aquilo que realmente nós somos chamados, que é pregar, que é ministrar a palavra, que é estarmos no templo, que é adorar, que é estarmos em comunhão com os irmãos, que é estarmos na presença do Senhor juntamente com a igreja. Eu sei que muitos permanecem firmes na presença do Senhor, que muitos buscam o Senhor em suas casas, que muitos não esfriaram, mas infelizmente existe uma grande quantidade de pessoas que de alguma forma se esfriaram, saíram um pouco da presença do Senhor, perderam aquele ânimo de buscar o Senhor. Sabemos que existem muitos irmãos que eles necessitam de uma parcela de ajuda, uma parcela de contribuição daqueles que estão mais amadurecidos na fé. Mas eu quero que nesta noite o Senhor libere sobre a vida de cada um que está assistindo, que vai assistir essa gravação, o Espírito Santo dele. Que o Espírito Santo dele traga um avivamento, porque nós sabemos para que exista um avivamento geral, precisa haver um avivamento individual. Cada pessoa tem que ser avivada, tem que ser cheia do Espírito Santo, tem que estar buscando a presença e o mais importante, querer a presença do Senhor, desejar, ansiar a presença do Senhor. E é disso que nós vamos falar desta noite. Nós vamos falar de Jesus Cristo. Eu não quero falar nesta noite de calamidades, eu não quero falar nesta noite de pandemia, eu não quero falar nesta noite de doença, de tristeza. Eu quero falar nesta noite da alegria de estarmos esperando o noivo, porque nós somos a noiva de Cristo. E nós temos que estar alegre, ansiando pela volta do noivo, ansiando pela presença do noivo em nossas vidas. E para isso eu gostaria de ler nesta noite uma passagem que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Deus é bom. Não esqueça de repetir isso. Como eu falo sempre, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Então, queira a presença de Deus na sua vida, porque é a presença de Deus na sua vida que vai te livrar e que vai te fortalecer para que possamos enfrentar qualquer situação adversa que possa surgir em nossa frente. Evangelho de João, capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Deus, esta é a tua palavra, Senhor Deus. Estamos nesta hora diante da tua presença, ansiando pelo falar do Espírito Santo através da minha boca nesta hora. Que não saia nada de mim nesse instante, porque eu não tenho nada para oferecer, Senhor Deus, mas que o teu Espírito Santo se manifeste de forma sobrenatural, e que possa tocar em todos que estão assistindo e que vão assistir esta live, esta gravação. Graças te damos por tudo que o Senhor vai fazer e o que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu li que no princípio era o verbo. Algumas versões elas trazem para a gente, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra, o verbo. João fala de Jesus Cristo, do verbo, da palavra que encarnou. João fala de Jesus, que é um Jesus que ultimamente tem sido esquecido. Nós estamos falando de muitas coisas na igreja, muitas coisas, mas precisamos falar muito mais de Jesus. Eu tenho buscado a presença do Senhor constantemente, e constantemente o Senhor tem enchido o meu coração com a necessidade de falar de Jesus para as pessoas. Jesus é aquele que cura, que salva, que liberta. Jesus é o mesmo, é aquele que viveu e vive em nós em todo o tempo. Nós não podemos viver e falar de Jesus como um Jesus que foi passado, um Jesus que existiu, um Jesus que viveu num período passado. Nós temos que falar de Jesus, o Jesus que vive hoje em nós. O Jesus que cura e sara as nossas feridas hoje. O Jesus que nos fortalece, que nos leva a entender que nós não somos nada sem Ele. Um Jesus que faz nos passar por sobre as águas. Isso significa que Ele faz nos passar por sobre todas as dificuldades. Tudo aquilo que o mundo tenta impor, toda dificuldade, toda a maldição, toda palavra negacionista que acontece nos últimos tempos, o Jesus que eu falo nesta noite, Ele faz nos passar por cima disso tudo. Nós precisamos fazer com que esse Jesus, Ele ressuscite em nós. Nós temos a plena convicção que Jesus ressuscitou, que Ele vive, que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós temos que fazer Jesus ressuscitar em nós. Porque muitas vezes nós cremos em Jesus, mas nós cremos no Jesus que morreu. Nós esquecemos que Ele ressuscitou. Nós esquecemos que Ele está vivo e que Ele é o mesmo de antes. Ele não mudou. Os milagres que Jesus fez, Ele faz hoje. Os milagres que o Jesus operou, que está escrito na palavra dele, Ele opera hoje. A palavra diz que Ele estava e Ele é a luz. E as trevas não podem prevalecer sobre a luz, porque a luz é Jesus. Hoje à tarde, eu buscando uma palavra e perguntando ao Senhor o que trazer à congregação, o que trazer ao povo, o que falar, porque eu não tenho nada para oferecer a ninguém. E eu pedi ao Espírito Santo me usa, o Espírito Santo enche o meu ser com aquilo que o Senhor quer falar para as pessoas, com aquilo que o Senhor quer que as pessoas entendam. Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão
que são declaradamente cristãos. Eles precisam entender, nós precisamos entender que nós estamos acima de todas as tribulações. Nós estamos acima de tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos estar focados no céu. E lá no céu não vai ter doença. Lá no céu não vai ter sofrimento. Lá no céu não vai ter choro, não vai ter dor. Lá no céu não vai ter nem sol, nem ter estrela. Porque o brilho do Senhor ilumina todo aquele lugar. Lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Lá no céu nós vamos adorar e louvar o Senhor juntamente com os anjos todo o tempo, por uma eternidade. E a palavra ainda fala de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Então, amados, tenhamos convicção da fé que professamos. Tenhamos convicção daquilo que nós falamos para as outras pessoas. Porque agora, o interessante não é somente falar para as outras pessoas, é ter a convicção e viver aquilo que falamos. Viver aquilo que pregamos, ter a convicção do que nós falamos não é apenas uma repetição do que ouvimos, mas é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós sentimos. É isso que precisamos entender para que possamos viver melhor. Nós muitas vezes estamos sendo deixados levar pelas narrativas do mundo. Nós estamos deixando ser levados pelaquilo que o mundo fala de destruição, de medo, de angústia. Ai, que pavor, que aquilo outro. Nós estamos esquecendo de recorrer ao que pode sanar todo o mal. Nós estamos esquecendo de recorrer àquele que é a luz e que as trevas não prevalecem sobre eles. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações esse desejo e essa necessidade de buscarmos a Tua presença. Graças a Deus, glória a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui que o Senhor foi falando ao meu coração. E uma das coisas é que Jesus Cristo, ela é a razão da nossa fé. Se nós não crermos completamente em Jesus Cristo ressurreto, estamos sem razão. Que fé nós professamos? Que cristianismo nós estamos vivendo? Se nós não crermos que Jesus Cristo está acima de todas essas situações, porque Ele é a razão da nossa fé. A tristeza no meu coração quando escuto as pessoas falarem que o fim está próximo com pesar. Esses dias eu estava falando com minha esposa a respeito disso. É uma tristeza. Não estou falando pessoas do mundo que não conhecem a palavra. Eu estou falando pessoas que estão dentro da igreja, falando da volta de Jesus com pesar, com o fim do mundo, com o fim desse período momentâneo que nós estamos vivendo. E essas pessoas falam com pesar, com tristeza. Sabe por que me dá tristeza no coração isso? Porque nós vivemos uma vida em busca de Jesus. Nós vivemos uma vida tendo a plena convicção e a certeza que vamos para o céu quando o Senhor assim quiser. Mas se Ele está voltando, como podemos nos entristecer? Nós temos que ficar alegres. Nós temos que ficar radiantes. Nós temos que ansiar a volta dele. Nós temos que buscar, que querer, que nos alegrar. Nós temos que, em todo tempo, falar da volta de Jesus com alegria, com satisfação de nossos corações, porque nós temos a plena convicção de que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. Nós iremos com Ele. Então não podemos ter tristeza ao falar do fim, porque o fim para nós é o começo. O fim para aqueles que buscam e servem o Senhor
é o começo de uma vida sem dor e sem tristeza, um começo de uma vida de adoração plena, eternamente com o Senhor. A volta de Jesus é aguardada com expectativa e alegria, porque aqueles que vivem uma vida de santidade têm a plena convicção que quando Jesus voltar, estará com ele. Nós precisamos aguardar com alegria, ter certeza. Paulo escreveu uma vez em suas cartas: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele sabia que quando morresse, ele estaria com o Senhor no céu. Ele sabia que precisava viver para que a palavra fosse pregada, para que mais pessoas fossem atingidas pelo Evangelho. Mas ele também tinha certeza que quando morresse, seria lucro que estaria com o Senhor. Então, possamos repetir aquilo que Paulo falou. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Que tenhamos certeza que teremos lucro quando morreremos, porque iremos ao céu, iremos estar na presença do Senhor, glorificando e adorando o nome dele. O noivo retorna para buscar sua noiva, o noivo Jesus e a noiva a igreja. Qual a noiva que não cria uma expectativa de alegria na iminência do noivo chegar para buscá-la, para levá-la ao seu reduto, para levá-la à sua casa? Assim é a igreja, amados, ansiando pela volta do noivo Jesus, para que possamos regozijarmos na presença dele. Graças a Deus, existe essa convicção em meu coração, essa necessidade e essa alegria de viver na presença do Senhor para ter certeza que iremos com ele quando ele retornar. Nós cremos no Jesus pela fé. Nós cremos em Jesus pela fé. Nós temos a certeza que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor pela fé. Eu anotei aqui lá em Hebreus 11, no versículo 1, a palavra fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição de fé. Nós temos a certeza das coisas que esperamos. E a convicção, porque nós não precisamos ver para sermos convictos do que está por vir. Tenhamos certeza, amados. Não podemos falar de fé apenas de boca para fora. Nós temos que viver a fé. Nós temos que colocar nossa fé em ação em todo o tempo. Nós temos que buscar o Senhor na certeza que Ele voltará para buscar a sua igreja. Em Hebreus 3, a palavra fala: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que é o visível ver existir das coisas que não são visíveis. Nós cremos que Deus criou todas as coisas através e unicamente da sua palavra. Você tem dúvida disso? Se você tem dúvida disso, peça ao Senhor fé, porque a palavra também fala que fé é um dom de Deus. Então, se você pedir a Ele, Ele vai te dar. Se você tem dúvida que o Senhor criou todas as coisas através unicamente da sua palavra, peça fé ao Senhor para que Ele possa derramar sobre você uma porção de fé e você tenha convicção daquilo que Ele tem preparado para você. Precisamos entender que Jesus Cristo é a razão da nossa fé. Tudo está sob o controle de Deus. Eu não canso de repetir isso.
Eu não canso de falar isso para as pessoas. Quando as pessoas chegam com sentenças e decretos de maldição, eu apenas respondo para ela: tudo está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Você acha que se Deus agora quisesse, Ele não exterminaria esse vírus? Ele não acabaria com toda essa angústia, esse sofrimento que o povo está vivendo? Mas existe um propósito em todas as coisas. Um propósito dele, que só Ele sabe. Então vamos viver aquilo que o Senhor tem determinado para nós. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem sobre nossas vidas para que possamos ter certeza, para que tenhamos convicção do poder de Deus em nós. Para que tenhamos certeza que Jesus Cristo morreu por nós e não foi em vão. A morte de Jesus não foi em vão. Porque tanto medo da morte, se nós temos a certeza que a morte vai nos levar ao encontro do noivo. Mas o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Espera com paciência. Espera com paciência. Entre na presença e no gozo do Senhor, para que possamos ter uma vida melhor, amados. Para que possamos ser cheios da presença dEle, porque quando nós somos cheios da presença do Senhor, nada é empecilho. Nada é empecilho. Existe um ditado que fala que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então não dê desculpa para o Senhor nesta noite. Queira. Se a sua situação está complicada, peça estratégia ao Senhor para que você possa contornar, para que você possa dar um jeito, mas que você chegue ao alvo buscado, que é a presença de Deus, que é a presença de Jesus Cristo. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Hebreus 4:13. A palavra é tremenda. Tudo está escrito na palavra do Senhor. Tudo está determinado no manual que o Senhor nos deixou para que possamos viver em santidade, viver na presença dEle. Nada está encoberto. Todas as coisas que estão acontecendo aí, amados, você pensa que está encoberto diante de Deus? Eu, pode até não saber, pode não ter conhecimento, mas o Senhor sabe todas as coisas. Sabe, e no momento certo, na hora certa, Ele vai tomar as providências cabíveis e necessárias. Não se preocupe, amado. Se você vem sofrendo alguma injustiça, se você vem sofrendo algo que está te impedindo de caminhar, caminhe. Entrega nas mãos do Senhor. A palavra fala que entrega o seu jugo pesado ao Senhor e toma dele o jugo dele que é leve. Então, receba esta palavra nesta noite. Creia em Jesus Cristo. Busque a presença de Jesus. Fale mais de Jesus. A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, encha seu coração de Jesus Cristo nesta noite, para que você possa falar mais de Jesus, para que o estabelecimento do reino não seja dentro de uma igreja somente, mas na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Se você está impedido de ir à igreja por algum motivo, faça uma igreja na sua casa. Erga um altar de adoração na sua casa. Não espere, não fique na dependência de um culto da quarta-feira, do domingo, mas erga um altar de adoração na sua casa, no seu quarto, onde quer que você esteja. Onde você estiver, erga um altar de adoração. Onde você estiver, faça com que a presença do Senhor seja estabelecida
Nós estamos com restrições. Eu estou gravando esta mensagem nesta noite, justamente porque nós não podemos nos reunir presencialmente no templo. Mas você está na sua casa e a sua casa é um lugar de adoração. Você está aí no seu trabalho, o seu trabalho é um lugar de adoração, porque a adoração é individual. A adoração é sua, unicamente sua. Você que leva a presença do Senhor, a sua adoração, o seu sacrifício. É através da sua adoração que vai subir com um cheiro suave as narinas do Senhor e Ele vai inclinar e ouvir as tuas petições. Se não podemos cultuar no templo, cultuemos em casa. A palavra de Deus fala que no princípio, na igreja primitiva, os irmãos, eles se reuniam de casa em casa. A sua família é uma igreja. A sua família é uma congregação. Chame a sua família à adoração. Chama a sua família ao culto. Chama. Coloca diante do Senhor. Não vamos estar perdendo tempo em estar brigando, discutindo em WhatsApp, em mídia social, se pode, se não pode, se vai, se não vai. O que importa nesta hora é adorarmos o Senhor, é exaltar e glorificar o nome dEle. É esse o desejo do nosso coração. É glorificar o nome do Senhor, é declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. Então não se prenda, amados. Não se prenda em poder ou não ir para a igreja. Se poder, glória a Deus. Mas se não pode, cultue na sua casa. Cultue na sua casa. Estabeleça um altar de adoração na sua casa. Estabeleça. Não quero entrar em mérito de nada nesse momento. Eu quero apenas declarar Jesus Cristo na sua vida. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode libertar. O Jesus Cristo é o mesmo Jesus. Esse Jesus que está escrito na palavra. É esse Jesus que vive em nós. É esse Jesus que intercede por nós. Então, amados, não se deixe levar por detalhes que muitas vezes nos impede de estabelecermos uma adoração sincera ao Senhor. Essa é a palavra que eu trago nesta noite para a igreja de Deus. É esta palavra que eu trago nesta noite, que o Senhor ministre ao meu coração a necessidade de buscarmos mais a presença dEle, independente de onde estivermos. Não podemos esfriar, não podemos permitir que o mundo entre em nossas vidas e nos afaste daquele que é o nosso Salvador. Graças a Deus, Deus é bom. Amém, amados? Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida em todo o tempo. Domingo nós estaremos aqui do templo, às 18 horas, para adorarmos o Senhor, para exaltarmos a presença dEle e declarar que Ele é Deus. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que a presença do Espírito Santo possa estar cobrindo a sua vida com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.